Eu vou perguntar uma coisa à igreja, se a resposta for sim, você vai dar o maior amém que você já deu hoje. A pergunta é a seguinte: quem ainda deseja ouvir uma palavra de Deus? Amém. Agora eu vou perguntar a segunda vez. Se a resposta for sim, você vai dar o aplauso que você puder, tá bom? Quem ainda deseja ouvir a palavra de Deus? Graças a Deus. Leiamos primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo a partir do 8 em diante. Diz assim: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocaustos ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra, uma pedra, e o pôs entre Mispá e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus aplique essas palavras em nossos corações. Se Deus te ajudou até aqui, Ele vai te ajudar amanhã também. Se Deus te trouxe até aqui, Ele vai te conduzir amanhã também. Se até aqui o Senhor tem te ajudado, isso é uma dica que Ele vai continuar ajudando. Se o Senhor conduziu esta igreja até aqui, Ele vai continuar conduzindo-a. Se o Senhor te deu vida até aqui, Ele vai continuar te dando vida, te dando vitória. Ebenezer. Esta palavra se encontra em 3 textos da Bíblia. O primeiro texto, no mesmo livro de Samuel, é no capítulo 4, versículo 1. Volta um pouquinho que você vê. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Samuel e a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus, se acamparam junto a Afeca. A primeira vez que essa palavra Ebenezer é mencionada, fala-se de um lugar, de um pequeno vilarejo chamado Ebenezer, onde os filisteus derrotaram Israel. Preste atenção novamente. Veio a palavra do Senhor, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra quem? Contra os filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Você vai ver que nessa ocasião aí vai desenrolar uma história em que os filisteus
vão derrotar Israel, vão derrotar o povo de Deus. Mas a segunda ocasião em que esse texto, essa palavra Ebenezer é mencionada, está no capítulo 5 do mesmo livro, versículo 1, diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e o levaram de Ebenezer a Asdod. Vou ler novamente: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Essas duas primeiras menções da palavra Ebenezer fala-se de um lugar, de um vilarejo. E apesar do significado, porque a palavra Ebenezer significa pedra de ajuda, apesar desse significado tão lindo, os dois textos que mencionam a palavra Ebenezer, se referindo a um lugar, aparentemente Deus não havia ajudado, pois eles derrotaram, os filisteus derrotaram Israel e tomaram o símbolo da presença de Deus em Israel, que era a arca da aliança. Essa arca é um mistério na Bíblia, porque ela, onde chegava, a presença de Deus chegava. Quem está me ouvindo? Onde a arca de Deus chegava, a presença de Deus chegava. É tanto que Davi chegou a dançar quando a arca de Deus chegou ali em Israel. Eles festejavam. Mas é um mistério, porque essa arca, no tempo de Salomão, ela desaparece. Ninguém vê mais essa arca, até hoje é uma busca. Há alguns que acham que ela se encontra ainda no lugar na África, porque quando a rainha de Sabá, quem está me ouvindo, foi visitar Salomão, diz que ela saiu dali com muita coisa de lá. E ela pode ter levado essa arca para o lado da África. Inclusive eu recomendo um documentário que tem no YouTube, falando sobre a Arca da Aliança. Pesquisa lá que você vai ver que fim tomou a Arca da Aliança. E muitos acham que podem existir por lá essa arca, porque existe um lugar ali na África que é muito guardado por muitos religiosos. Eu particularmente não acredito que essa arca está em lugar nenhum na terra. Na minha opinião, ela foi tirada para o céu, porque a Bíblia Sagrada fala da Arca da Aliança que se encontra diante de Deus. Alguns acham que eu estou errado, porque a arca que estava sobre a terra é uma réplica apenas do que existe no céu. Isso não interessa muito para nós. O que interessa é que a arca de Deus era a presença de Deus no meio de Israel. E as duas vezes que nós vemos falar sobre Ebenezer, a palavra Ebenezer, nós vemos que Israel foi derrotado, inclusive essa arca foi tomada. Mas a terceira vez que a palavra Ebenezer é mencionada, já não se trata mais de um lugar propriamente dito, mas de uma pedra. O versículo que nós lemos no início, no capítulo de número 7, que é o texto da festa, capítulo 7, número 12, diz: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ele tomou uma pedra e a pedra foi chamada de Ebenezer. Agora já não é um lugar que é chamado de Ebenezer, é uma pedra. Logo aqui, essa pedra foi colocada ali, porque aqui Deus deu um livramento. Vocês lembram que os filisteus haviam sido derrotado Israel, levado a arca?
Se vocês analisarem, eles também saquearam a cidade e tomaram o que Israel tinha. Mas agora, depois que eles vencem, depois que eles recebem a vitória através da oração de Samuel, Samuel aqui pega uma pedra e diz: essa pedra aqui, esse monumento, vai se chamar Ebenezer. Quem passar aqui vai ter que saber que essa pedra se chama Ebenezer, que significa o Senhor ajuda. Significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Repete isso: pedra de ajuda. Mais uma vez: pedra de ajuda. Etimologicamente é pedra de ajuda. Teologicamente é até aqui o Senhor nos ajudou. Quem está ligado? Quem está ligado? Os filisteus estavam ganhando terreno, mas eles pediram oração a Samuel. Eles pediram que Samuel não deixasse de orar. Israel pediu oração ao seu líder. E diz a palavra de Deus que Samuel foi orar e pegou um carneiro. O texto diz aí, olhe bem, o versículo número 8: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. O povo de Deus estava escravo aos filisteus, mas o povo chega e diz: Samuel, não cesse de orar por nós, irmão. Se você tem um líder que você vê que é consagrado, faça esse pedido de vez em quando a ele. Não cesse de clamar por mim. Clame por mim, pastor. Clame por mim, Samuel. Se você está enfrentando uma prova, uma luta, peça oração ao seu líder. Muitas vezes, muitos irmãos que me acompanham pela internet me pedem oração. São centenas de pedidos. Não tem como eu chegar no monte na quinta tarde e não apresentar: Senhor, quantos pedidos já existem aqui? E eu quero dizer que todas as nossas orações que nós pedimos aos nossos líderes que façam por nós, uma vez apresentada ao Senhor, uma vez que nós as apresentamos ao Senhor, haverá uma resposta. Mas Samuel não apenas orou, ele pegou um cordeiro e foi sacrificar a Deus, porque a oração sem ação não ia servir de muita coisa. Todo esse rodeio eu estou dando para chegar na pedra. Diz que ele, versículo 9, tomou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor e o Senhor lhe respondeu. Digam comigo: o Senhor responde. Quando Samuel foi clamar por Israel, ele pegou um cordeiro para oferecer a Deus. Porque o pastor, ele não apenas ora, mas ele também sacrifica. Uma das coisas mais tristes que eu já vi foi um pastor dizer que não dava o dízimo. Quando eu vejo um pastor, eu vejo Samuel. Nós, ministros iguais a Samuel, não apenas oramos, nós também damos as nossas ofertas regularmente, nossos dízimos regularmente. Nós somos o exemplo do povo. Eu não tenho direito de pedir um cordeiro, pastores e líderes. Eu não tenho direito de pedir nada que eu não dou. Então Samuel, além de orar, ele pega um cordeiro que ainda mamava, cordeiro apegado à mãe.
era o costume da época, e ofereceu a Deus, ou seja, aquele cordeiro que não tinha errado, representando exatamente Jesus Cristo lá na frente, que quando aparece, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Samuel ora e diz: meu Deus, olha aqui esse cordeiro, o teu povo está enfrentando luta com os filisteus, o teu povo teve as cidades saqueadas, tomaram as cidades de Israel, do teu povo, o teu povo está em aflição, a arca foi levada. Aí o texto diz: e o Senhor respondeu. Glória a Deus. Ei, o Senhor te responderá. Os filisteus estão se levantando contra você, mas o Senhor te responderá. Levante a mão aqui com a minha e diga: eu creio que o Senhor me responderá. Seja a boca de Deus agora, diga para alguém que está perto de você: o Senhor te responderá. O Senhor te responderá. Se ele crê, ele vai dar uma salva de palmas tão grande, tão grande. Se você clama, Deus atende. Quando Deus responde a Samuel, aí Samuel levanta aquela pedra e diz: essa pedra significa dizer que Deus me respondeu. Até aqui o Senhor nos ajudou, foi por causa disso, porque Deus respondeu, porque Deus deu um livramento, porque Deus livrou o seu povo, respondeu a oração do profeta. Ontem à noite eu estava na nossa igreja de Porteiras com o pastor Glaziano. Uma senhora pediu para dar um testemunho, eu achei fenomenal. Ela disse que na festa da juventude, lá na central, ela estava operada, cirurgiada, no mesmo dia que ela fez a cirurgia. No mesmo dia, alguém me ouve? E ela disse: eu tenho que ir para essa festa. Mas ela é uma senhora já idosa. O que aquela mulher idosa foi feita na festa dos jovens? Aparentemente. Mas ela disse: eu preciso ir. E cirurgiada, ela tinha 2 motivos para não ir. Porque tem gente que acha que não deve ir na festa dos jovens, e deve ir. Se é idoso, mas se tem sente de ir, vai lá, o pastor liberando, vai. E ela foi cirurgiada. Quando ela chegou na igreja, eu não lembro não, irmão, eu não lembro, mas ela disse que quando eu peguei a palavra, eu chamei ela e disse: a senhora tem filho? Ela disse: tenho um aqui em Juazeiro do Norte. Minha querida irmã, ore muito por ele, porque tem um livramento que Deus quer dar, só se você orar muito. E ela disse: eu tenho um filho em Juazeiro do Norte, mora lá, mas eu vou orar, já que Deus mandou, vou orar. Ela disse de frente à igreja ontem: eu orei todos os dias pelo meu filho. Eu vim aqui dizer que realmente Deus deu um livramento. Enquanto eu orava, entrou um ladrão na casa dele para saquear tudo. Mas veja só, meu filho não estava em casa, foi livramento. Quem tem glória dá glória. Quem acredita no poder de Deus, levante a mão e glorifique a Deus. Cadê o crente pentecostal aqui para levantar a sua mão e glorificar aquele que responde a nossa oração e que revela e fala? De Carabaxaia. Eu fico feliz quando ouço essas coisas. Quando Samuel orou e sacrificou, o Senhor respondeu. Mas eu gostaria de dar uma advertência a vocês. O versículo 10 diz: enquanto Samuel oferecia o holocausto,
os filisteus chegaram à peleja contra Israel, na hora do sacrifício, presbítero, na hora da oração forte de Samuel, quando Samuel oferecia o cordeiro, os filisteus chegaram para atacar. Como é que você está fazendo uma coisa para Deus e o cão ainda chega para atacar? Como é que você está fazendo uma obra de Deus, sacrificando um cordeiro, que é o melhor que você tem, e o diabo ainda entra no ambiente? Não desista nessa hora, porque o texto sagrado diz que o diabo entrou lá através dos filisteus, mas Deus começou a trovejar. Deus começou a trovejar. Foi trovão para todo lado e os filisteus foram embora. Quem pode glorificar a Deus? Baragias nafla suriamanás. Deus permitiu os filisteus virem para o lugar do sacrifício, para derrotá-los ali, porque no lugar do sacrifício é que tem poder, no lugar do sacrifício é que Deus opera. Se o filisteu se levanta, ele cai. Líderes, pastores e obreiros, às vezes os filisteus vão atacar no lugar do culto, às vezes os filisteus vão atacar no lugar do sacrifício, no lugar que vocês pregam, no lugar que vocês oram, no lugar que vocês ofertam. Às vezes é lá que os filisteus vão atacar. Aí às vezes a gente diz, mas por que ataca logo aqui? É porque aqui é que tem poder para desbaratar os filisteus. Aqui é que tem poder para Deus trovejar. Aqui tem o trovão do céu. A terra se estremece e o filisteu é derrotado. Por isso você não vai deixar de fazer a obra, não. Você não vai sair do coral, não. Você não vai sair do grupo das irmãs, não. Não vai sair do grupo da mocidade, não. Não vai sair do altar, não. O filisteu está atacando, mas é onde o filisteu ataca que o sacrifício é feito e Deus opera. Eita, a glória de Deus está neste lugar. Eu estou falando para alguém que está querendo desistir. Atenção! Tu está querendo desistir porque o filisteu está te atacando no lugar do sacrifício? Levanta tua cabeça, porque no lugar do sacrifício Deus está juntando os filisteus para eles serem derrotados na tua presença. É só você erguer sua cabeça e crer. Olha, ninguém vence quem está sacrificando. O filisteu até se levanta, o filisteu até se ergue, mas ninguém vence no lugar do sacrifício, a não ser Israel. Deus vai trovejar e vai tirar o filisteu para longe. Quem acredita, levante sua mão e glorifique a Deus. Por isso, minha irmã, deixa eu te dizer, deixa o filisteu se ajuntar ao redor do sacrifício, pensando que derrota você. Aleluia. Deixa os filisteus entrarem no lugar do culto, no lugar que você sacrifica a sua vida. Quantas vezes os filisteus não já entraram no lugar do culto onde eu ministro toda semana? Às vezes estavam no altar, me ameaçando com a justiça e só eu sabendo. Às vezes estavam lá no meio da igreja, julgando a minha pregação. Às vezes estavam lá na portaria, julgando qualquer coisa que entrava na igreja. Esse tipo de filisteu se ajunta ao redor do sacrifício mesmo. Se ajuntarem, você permite para quê, meu Deus? Meu filho, deixa Deus operar. Deus está por trás de tudo. É no lugar do sacrifício que o poder de Deus está. Não desista do teu posto, porque Deus vai trovejar. Você vai ver, Deus vai trovejar.
Eita glória! Deus vai trovejar e o filisteu vai ser derrotado. Eita, pergunta a pessoa que está perto de você: tem glória aí? Tem glória aí? Me dá um sinal. Tem glória aí? 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 Se tem glória, me dá um sinal. Aí, quando o filisteu é derrotado no lugar do sacrifício, aí Samuel pega uma pedra, aí coloca lá no lugarzinho, no mesmo lugar onde o filisteu foi derrotado, aí diz: essa pedra agora vai se chamar Ebenezer. Quem está entendendo? Que significa teologicamente: até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, vou terminar a mensagem, já estou chegando no final. Essa pedra significa, em primeiro lugar, um marco de vitória. Essa pedra significa um marco de vitória. Todos que passassem ali sabiam que aquela pedra marcava um lugar onde Deus deu vitória, meu filho. Eu quero dizer a você: aprenda a fazer marcos de vitória. Aquele diploma que Deus te deu, quem tem diploma na parede aí? Levante a mão. Quem tem diploma na parede? Ali é um marco de vitória. Você tem diploma, minha irmã? É um marco de vitória. Quem tem mais? É marco de vitória. Marco de vitória. Ali é um marco que você tem. Teu casamento é um marco de vitória. Tua aliança de casamento é um marco de vitória. Se você é casado e não tem uma aliança, às vezes por questão de enfermidade é outra coisa. Tem gente que não consegue ter ouro, que tem alergia a outra coisa, mas se não, é um marco de vitória. Carrega ele, carrega e honra. Um templo, pastor, levantado nesses lugares que vocês pregam aí, é um marco de vitória. Sabe por quê? Olha, pastores, pastor Wilker já estava aqui, esse ali também já estava o diácono. Não era chamada a igreja da garagem? A igrejinha, não era a igrejinha da garagem. Então agora, quando se passa diante de um prédio desse, um lugar desse, cheio de gente, bem climatizado para a glória de Deus, saiba, aqui é a pedra, aqui é o marco. Quem passa vê que é o marco da vitória. Não esqueça de colocar marcos de vitória. Olha, se os nossos netos quebrarem aquela calçada da igreja central, à frente vão descobrir 40 pedras. É um marco de vitória de 40 dias em cima do monte, para Deus resolver uma causa minha. E Ele resolveu. Tem 40 pedras ali, do jeito que Samuel fez. Ali é a minha Ebenezer. Ali é uma prova de que Deus derrotou um inimigo que lutou contra mim em vários anos, e em 40 dias Deus derrotou ele. 40 dias de oração, todo dia eu descia com a pedra de lá, parecendo um doido. Eu não me incomodo com isso. Eu não me incomodo se eu sou doido, mas é doido por Jesus. Pensa, eu sou doidinho por Ele, louvado seja Deus. E o que Ele manda fazer eu faço. Todo dia eu descia com a pedra e todo dia orava, e Deus respondeu, me deu força, me deu graça. Naquele momento de muita luta, eu profetizo na tua vida a Ebenezer, a pedra da vitória, o marco da vitória. Se prepara, Satanás, que a igreja parte para cima de você, e a igreja tem marco de vitória. Eu quero ouvir a igreja barulhar e dar glória a Deus aqui. Eu quero ver as mãos levantadas. Eita, meu Deus! Lá no meio tem um jovem com a Bíblia na mão. A camisa dele é uma camiseta preta, ele está de perna cruzada com a Bíblia, com a pulseira na mão. É você, fique de pé, meu jovem, você mesmo, fez assim, ó. Isso.
É você. Levante-se, meu filho. Eu profetizo na tua vida que os filisteus serão derrotados na tua vida. Eu profetizo, Ebenezer, a pedra de vitória para você. E que por onde você passar vai ter marcos. Confia nesta palavra aí que você tem em mãos, que você vai colocar muitos marcos de vitória. De vitória. Se você recebe, levanta a mão aqui para frente, meu filho. Eu te abençoe em nome de Jesus. Levanta as duas mãos aqui para frente. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a igreja crê, enquanto ele se senta, a igreja da glória, aquele que vive e reina para sempre. Não desanime, meu querido jovem. Eu vou te dizer algo aqui que você vai guardar. Eu vou viver muito para fundar muitas igrejas, e Deus vai te honrar tanto. Escute o que eu vou dizer. Essa Bíblia que está em tuas mãos, tu vais confiar nela. Deus vai te ajudar tanto que um dia tu vais me ligar. Tu vais me ligar e vai dizer: bispo, eu fui tão abençoado. Bispo, tu tens um missionário aí fora do país para eu abençoar? Guarda essa palavra e marca essa data de hoje. E a igreja glorifica aquele que vive e reina para sempre. Bispo, fora do país, sim, a central já investe em 2 países. Tem 2 missionários que a gente ajuda fora do país, um em Portugal, outro em Afeganistão. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aquele rapaz lá, pastor, vai me ajudar nas missões internacionais. Quem glorifica aquele que está no céu? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer significa pedra de vitória, marco de vitória. Mas Ebenezer também representa para nós um altar de gratidão. Todos os que passavam por ali e viam aquele marco levantado, marco da vitória, se fosse israelita, não tinha como olhar para aquela pedra e não dizer: Senhor, muito obrigado pela derrota dos filisteus. Eu profetizo altares de gratidão na tua vida. A derrota dos filisteus, meu querido, te dá tanto alívio. Você não queria que ninguém fosse derrotado, ninguém sofresse, mas estão se levantando contra ti. O que é que Deus vai fazer se não derrotá-los? Eita, meu Deus! Você não se alegra com ninguém sofrendo, mas se levantar contra a comunidade do povo de Deus, a Bíblia diz: quem toca em ti, toca na menina dos olhos de Deus. Você é um filho primogênito do Senhor. Você é uma princesa e um príncipe de Deus da terra. Deus vai ter que derrotar o inimigo para te dar vitória. E quando você passar pelo marco da vitória, você vai dizer: também é um altar de gratidão. Você vai ser grato todas as vezes que olhar. Você acha que eu não dou graças a Deus sempre quando chego em uma das igrejas nossas e vejo, meu Deus, o que Deus tem feito, usado esses homens, usado essas mulheres, usado essas crianças, usado aqueles que fazem a obra. Eu sou grato. Eu sempre digo a você: faça, vou dizer nesta noite de Ebenezer, o seu altar de gratidão. Tenha um coração grato, que seu coração seja grato por tantas coisas que Deus já fez por ti. Aleluia. Há 20 anos, 10 horas da noite, uma pessoa chegou para mim e disse: Bispo Amaro, pastor Cícero, na época, lá em Penaforte tem um senhor doente, ele está enfermo. Eu senti de ligar para ele e orar por ele pelo telefone. E eu liguei para ele
e fiz uma oração. E ele disse: venha fazer um culto na minha casa. Foi naquela ligação que se tornou essa obra aqui. Eu vim conhecer aquele homem, fiz uma visita na casa dele e começamos a pregar aqui na cidade e nos bairros vizinhos, e até numa cidade vizinha aqui que tem igreja também hoje. Foi uma semente pequena que foi lançada, mas eu quero dizer, a tua grande árvore de frutos precisou de uma semente lançada. Eu abençoo tua vida nesta noite, que tem lançado pequenas sementes no reino de Deus, vai se tornar uma árvore frutífera, e depois você coloca a pedra, o altar da gratidão. Quantos glorificam aquele que vive e que reina para todos sempre? Bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Em terceiro lugar, aquela pedra chamada Ebenezer também significava para nós uma coluna da fé. Era a pedra da fé, porque foi ali em que Samuel depositou toda a sua fé para ter vitória. Mesmo os filisteus chegando e dizendo que não dava certo, meu Deus, quando esse teto caiu, meu Deus, tu te lembra, Roberto? Meu Deus, quantas pedradas! Quem estava ligado no altar disse: Deus é Deus de livramento, que não tinha ninguém dentro do templo. Aleluia. Quem não estava ligado no altar disse assim: esse povo não tem cuidado, que cobriu o prédio mal coberto. Mas o Senhor usou a fé do povo dele e deu a vitória. Diante dos nossos inimigos, nós podemos agir que nem agiu Samuel e fazermos ali a nossa coluna da fé, da pedra que se chama Ebenezer, fazermos a coluna da fé. Quando nós começamos o templo central, gente, há muitos anos, no dia que nós compramos, chegou um senhor que morava numa esquina, que se dizia também sacerdote cristão, e me chamou e disse assim: por que você comprou um terreno perto de onde eu prego? Eu disse: meu irmão, porque pelo que eu sei, nós não vamos levantar esse templo agora, e pelo que eu sei, o lugar que você prega não é seu, e você não vai ficar lá, que é tão pequenininho. Deus vai te dar uma coisa maior. E em segundo lugar, em quarto lugar, sei lá, não é em cima, é distante, é na outra e na outra esquina, não é perto. Ele se acalmou. Mas, querido, esse camarada colocou na cabeça de lançar palavra de dúvida. Ele passou, quando nós começamos a cavar as colunas, aquilo é 1,5 metro de fundura. Ele passava e dizia: isso aí é para encher de cimento e concreto e ferro? Nós dizíamos: sim. Cavar é fácil, difícil é colocar o ferro, que é caro. Aí Deus deu graça, a gente cavou aquele monte de colunas, colocou as colunas, tudo, concreto, tudo, lacrou. Ele passou e disse: conseguiram? Amém, colocamos. Aí fizemos uma campanha, colocamos um monte de tijolos, carradas de tijolos ali. Ele passou e disse: compraram os tijolos? Sim, compramos. Agora vamos ver, meu filho, é para levantar, que cimento é bicho caro. Nós levantamos. Quando levantamos, ele passou e disse: agora difícil não é levantar, é o teto, que é de uma vez, é caro demais. Eu pregando e falando isso na igreja central, um irmão se levantou e disse: era o Satanás. Passava lá, bispo. Nós colocamos o teto. Quando colocamos o teto, aí ele viu que a gente tinha coberto. Quando começamos a fazer o culto, ele pediu para entrar no prédio, nós deixamos. Ele subiu no altar e olhou para lá, olhou para cá e disse:
Disseram que era grande, mas nessas coisas todas também não. Não é o diabo não. A vida é assim, mas você vai usar a sua fé e vai erguer o altar da fé, a coluna da fé, e Deus vai desbaratar o filisteu de perto, e a coluna da fé será erguida. Quantos dizem amém? Queridos, eu não sei como aquele cidadão está exatamente, mas ele nem pregador é mais. Não adianta perseguir você, porque eu já profetizei nessa noite o teu altar da fé. Quantos glorificam aquele que vive e reina para sempre? Então quem passava e via aquela coluna, aquela pedra com o nome Ebenezer, sabia que ali era a pedra da vitória, era o monumento da vitória, sabia que ali era o altar da gratidão, sabia que ali também era o trampolim da fé, era a coluna da fé. Mas em quarto e último lugar, tinha que saber também que ali representava um sinal de restituição. Deus é Deus de restituição. Eles tomaram as cidades, meu filho, aqui, viu? E Deus deu de volta as cidades que os filisteus tinham tomado. Eu profetizo o sinal de restituição na tua vida. Eles tomaram as cidades, os filisteus tomaram as cidades de Israel, mas Deus devolveu as cidades a Israel. E aquela pedra chamada Ebenezer significava o sinal que Deus restituiu. Quem sabe você está aqui nesta noite dizendo assim: bispo, eu já perdi tanta coisa na minha vida, já tomaram tanto de mim. Eu quero dizer que Deus é Deus que devolve. Vou dizer novamente: Deus é Deus que devolve. E quando Ele devolve com outra roupagem. Ele nunca devolve no inferior, é sempre mais do que antes, aleluia, é sempre melhor do que antes. Sabe por quê? A glória da última casa será maior do que a primeira. O vinho de Deus, o melhor vinho, vem no final. O vinho vem no final. Qual é o vinho melhor? O vinho melhor de Deus vem no fim da festa. E o fim é melhor do que o começo. Quando Deus restituir, Ele vai restituir diferente, é melhor. Quantos glorificam aquele que está nos céus? Por isso eu quero dizer a você, meu filho, perseguido por algum filisteu na tua rua, no teu bairro, confia no Senhor da restituição, o Deus que dá cidades de volta, que te presenteia com cidades. Confia no Senhor e oferece teu cordeiro a Deus, oferece tua oração, teu carneiro a Deus, que Deus vai fazer contigo o que fez com uma senhora de oração que eu conheço. Tinha uma vizinha de uma irmã que eu conheço muito bem. Ela colocava um som grande para a casa da irmã da qual eu falo, e ela zombava dos crentes. E essa irmã não podia orar em casa, e essa irmã não podia colocar um som dentro de casa, essa irmã não podia se manifestar como serva do Senhor. Aquela mulher zombava, falava mal, levantava falso testemunho contra aquela irmã, e ela em oração. Era um filisteu que estava aperreando aquela irmã. A parede dela era colada com aquela mulher. E um dia ela colocou a mão na parede dela, que era parede com a vizinha, e ela disse: meu Deus, eu quero te pedir duas coisas. Eu quero te pedir, em primeiro lugar, que o Senhor tire essa vizinha para bem longe de mim. Eu não quero mais essa vizinha perto de mim não, Senhor. Segunda coisa que eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor tome a casa dela e me dê.
Amém? Ela está me agoniando tanto, Senhor. Tira ela para bem longe e me dê a casa dela para eu aumentar a minha. Eu tenho muitos filhos e eu queria a casa dela para eu. Só que eu não tenho condição de comprar, que eu tenho dinheiro não, Senhor. Mas Tu és o dono do ouro e da prata. E Deus ouviu. Eu vou dizer de novo, Deus ouviu. Ela disse: meu irmão, eu estava em casa 10 horas da noite e encostou uma carreta de frente à casa dela, de repente, e eu só via eram jogando em cima dessa carreta sofá velho, cama velha, armário, e de repente essa carreta saiu com essa mudança. Deus deu a primeira resposta. Deus deu a primeira resposta. Não, eu vou dizer de novo. Deus deu a primeira resposta. Ela disse: Jesus, obrigado por me responder. Só falta um pedido. Com 8 dias, no máximo 10, ela ligou e disse: irmã, eu estou aqui em tal lugar. Tu quer me comprar essa casa? Ela disse: quero. Eu quero, você vai me vender e vai dar o prazo que você quiser. Ela deu um prazo grande, ela disse que pagou antes do prazo. A casa virou da irmã, porque Deus é Deus que responde e dá vitória. Quem mexer com você, mexe com Deus, o dono do ouro e da prata. Só aplauda se quiser. Só dê glória a Deus se quiser. Meu filho, tu sabes por que você não morreu do coronavírus? É porque Deus tem um plano na tua vida. É porque até aqui o Senhor te ajudou. E se Ele te ajudou até aqui, é porque Ele tem plano na tua vida. É por isso que você sobreviveu. Erga a pedra da vitória, o monumento da fé. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. Mas eu quero terminar dizendo só uma coisa, que eu já disse no começo. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado? Sim, Senhor. Vai continuar ajudando. Vai continuar ajudando. Vai continuar ajudando, vai continuar fazendo obra. E muitas pedras serão colocadas ainda. Muitas pedras sem chagadarabachai. Irmão, tu que estás com essa criança nos braços, a palavra é contigo. Tu está sabendo que é você. Filisteus têm se levantado contra a tua vida. Filisteus têm te atacado de todas as formas, de tal forma que tu tens perguntado ao Senhor por quê. O Senhor me manda te dizer hoje: é porque vou te dar um livramento grande na frente dos filisteus, e tu erguerás uma pedra como coluna da fé. Não desista e nem entregue os pontos, porque Deus está se levantando por esses dias. Deus está se levantando por esses dias e vai te dar uma vitória. Fica atenta. Glorifica a igreja, glorifica a igreja, exalta, exalta. Deus está aqui, igreja. Chuim de canturim badaflias de cloturi candará. Rai cantei, cantei badaria chada cantalabás. De flacheria cantarabia da flacheia. Ergue tua cabeça, meu filho, apesar das lutas, minha filha, mas Deus tem te dado vitória. Você está vivo, você tem sofrido, eu sei, mas o Senhor não tem largado tua mão. Até aqui o Senhor tem nos ajudado.